Oi, gente, vamos lá para mais 3 dicas. Não, na verdade hoje a gente não vai ter dica de como perder o medo de falar em público, não. Sorry. Hoje a gente vai ter dica de como prender a atenção do seu público, que também acaba englobando como você falar em público, né? Tem a ver, não tem? Eu acho que tem. Então, vamos lá. Como você prender a atenção do seu público? Você tá lá na frente falando e o pessoal tá lá assim, celular, roendo unha, dormindo, comendo mosca, fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção em você. Como você prende a atenção do seu público, principalmente quando for oratórias maiores, quando for cerimoniais maiores, que levem 1 hora e meia, uma palestra, um curso, sei lá, qualquer coisa muito estendida. Como você prende a atenção do seu público para que ele preste atenção em você e você não fique que nem um bobinho lá na frente falando para ninguém? Isso é muito chato, tá bom? Então, quando você for em alguma palestra, preste atenção em quem está lá na frente, porque a pessoa está se dedicando, ela estudou para estar lá, não é fácil estar lá na frente, dê valor para quem está lá. Primeira dica para você prender a atenção do seu público é: alterne o tom e o volume da sua voz. Então, se você vai contar uma história e ficar falando assim, sempre na mesma tonalidade, no mesmo volume, no mesmo tom de voz, as pessoas vão dormir, porque o cérebro se acostuma a ouvir aquilo ali e quando vê já está dormindo. Então, tente alternar o volume e o tom da sua voz. Por exemplo, repetindo as palavras, como eu fiz agora. Por exemplo, escute, atenção, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Olha só que história interessante. Porque aí quem tá dormindo, quem tá mexendo no celular, oi, falou alguma coisa, atenção. Por exemplo, presta atenção no quê? Você levantou o tom de voz. O que será que ele vai falar? No mínimo a pessoa vai levantar o olhar pra você. E aí, meu filho, quando ela levantar o olhar pra você, é o seu momento de começar a falar um assunto interessante que é pra prender a atenção dela. Porque é uma fração de segundos que ela vai te dar atenção quando você der essa chamada aí de aumentar o tom de voz. Entendeu? Então, aumente o tom de voz, o volume da sua voz, faça a repetição de uma palavra. Outra dica, segunda dica de como prender a atenção do seu público: interaja com as pessoas, faça perguntas para elas, lembre histórias do seu cotidiano. Por exemplo, estou contando uma história de um artigo científico que usa moléculas para a fabricação de oxigênio. O que eu vou falar aqui? Isso me faz lembrar uma história interessante. Uma vez eu estava na aula de química e aí a professora disse que a gente tinha que criar tal coisa e aí as pessoas vão prestar atenção nessa história, porque é muito mais legal você ouvir uma história do que ouvir um decoreba, ou às vezes do que ouvir um artigo científico. Então, interaja colocando histórias, né, da sua vida. Claro, você não vai fazer isso na palestra inteira, mas quando você vê que a plateia está dormindinho, sabe? Aí você coloca alguma coisinha rápida, não vai me contar a história de 1 hora, pelo amor dos deuses, segundos, 10 segundos você conta a história, não mais do que isso, 10, 15 segundos. E aí volta para o tema central. Bom, voltando ao nosso estudo do artigo, retornando à nossa palestra, retornando ao assunto que estávamos falando, só me lembrei desse detalhe aqui da minha vida, achei legal contar para vocês, pra gente dar um quebra-gelo nessa palestra aqui. Você pode até falar que é um quebra-gelo, não tem problema nenhum, tá? Então, ou interaja, faça perguntas. Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Porque as pessoas, quem não está prestando atenção, vai se sentir envergonhado. Por que ele perguntou se faz sentido? Eu não estava nem ouvindo. Agora eu vou prestar atenção, vai que ele pergunte de novo, que feio, não respondi. Entendeu? Então, vá por esse caminho que também vai dar super certo. E outra terceira dica para você prender a atenção do seu público é: movimente-se no palco. Palco, lá na frente, enfim, se possível, se não for uma daqueles pronunciamentos que você tem que ficar atrás do púlpito, atrás do microfone, se possível, um microfone sem fio. Caminha, a gente vê hoje vários palestrantes. As palestras de antigamente, eu lembro, na minha época de ensino médio, há uns
10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, as palestras antigamente era a pessoa ali, atrás do púlpito, retinha assim, falando tipo um robozinho. Hoje não, hoje a gente tem palestrantes, caminham pelo palco todo, fazem dinâmica, uma outra boa dica para prender atenção do seu público, fazer uma dinâmica, fazer um adendo aqui, né? Fazer uma dinâmica que tem a ver com o tema, tá? É uma outra dica boa, esse vídeo vai ter 4 dicas legais para prender a atenção do público. E retornando, movimente-se no palco, movimente-se lá na frente, se possível, é claro. Mas olha só um exemplo, eu tô aqui, eu não posso ficar me movimentando, né? É um vídeo, eu não posso ficar caminhando por aqui, mas eu não tô assim parada falando pra vocês tipo uma estátua, porque senão vocês não iam ter me ouvido nem 30 segundos. Eu tô conversando, eu tô movimentando minha cabeça, eu tô olhando para um lado, eu tô olhando para o outro, eu tô movimentando as mãos um pouco pra frente, um pouco pra trás. Você chama a atenção do público, você chega mais perto, você chega. Então, movimente-se no espaço que você tem, mesmo que esse espaço seja pequeno e que você não tenha tanta mobilidade, mas movimente-se o quanto você conseguir dentro desse espaço que você tem, mesmo que ele seja reduzido. Não fique como uma estátua, porque daí sim as pessoas vão dormir, ok? Ó, saiu 4 dicas nesse vídeo. Os próximos eu acho que vão ser bem legais, então vai seguindo aí, vai se inscrevendo, segue lá no Instagram e fica por dentro de todas as dicas para aprender a falar em público, para aprender a atenção do público. Como eu falei lá no primeiro vídeo da apresentação sobre falar em público, a gente vai ter também dicas para entrevista, que nada mais é do que você falar com o estranho, às vezes abordar uma pessoa. Então, dicas de entrevista, o que fazer, o que não fazer, dinâmicas, quebra-gelo também para evento, que é para auxiliar nesse prender a atenção do público.